Amém, queridos. Graça e paz, boa noite a todos. Vou me ater muito em cumprimentá-los, porque a gente já está aqui em comunhão, né? Já temos essa comunhão uns com os outros, com o Espírito Santo. E eu quero que os irmãos abram comigo as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 20. O Evangelho de João, capítulo 20. Vamos ler. A partir ali do primeiro versículo, diz assim, a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, e voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então, eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se-lhe, disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenha, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena saiu anunciando aos discípulos: Vi o Senhor, e contava que lhe dissera essas coisas. Amém. Glória a Deus, né? Eu escolhi um texto muito conhecido, muito utilizado, pregado por muitos homens de Deus no domingo da ressurreição, né? Quando fala de ressurreição, esse texto é um lindo texto que tem aí um trecho acerca da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo, ela é de um dos temas fundamentais para o cristianismo, de grande relevância, e que confirma que a nossa fé não é vã, porque Jesus ressuscitou. Então, a ressurreição, ela tem grande importância, mas eu não vou falar de ressurreição, não vou falar sobre a ressurreição. Eu vou abordar este texto numa outra perspectiva. E eu quero compartilhar um tema com os irmãos sobre essa reflexão que nós vamos ter, que procurando, vendo este texto e um outro texto que eu vou apresentar também, que vai consolidar o que eu vou estar falando com os irmãos, do seguinte tema:
Corações que clamam por mais de Deus. Corações que clamam por mais de Deus. Queridos, nós perdemos Jesus muito fácil de vista, não é verdade? Nós perdemos Jesus muito fácil de vista. Nós perdemos com muita facilidade a perspectiva da salvação, a perspectiva a consciência, né, da salvação, a consciência do nosso chamado, a consciência do que Deus fez nas nossas vidas. Para ilustrar isso, eu quero compartilhar com os irmãos um episódio que aconteceu comigo há muitos anos atrás, aproximadamente no ano de 2005, 2006, se não me falha a memória. Naquela época, eu era líder na Vida Nova mesmo, do Ministério de Louvor e Adoração, junto com outros irmãos, e a gente participava de um grande congresso de louvor e adoração que reunia uma grande massa. E durante 3 anos consecutivos, eu organizei caravanas para este congresso. E hoje, quando eu olho para trás e penso, uma grande responsabilidade, né? Você encher 2 ônibus de pessoas e ir para Belo Horizonte, 700 quilômetros. Que responsabilidade, como eu era corajosa, né? E a gente ia para aquele congresso de louvor e adoração, e esses dias eu estava deitada na minha cama ali, falando com Deus, e Deus me trouxe à memória a forma como que eu ia dormir extasiada da presença de Deus, quando ia para aqueles congressos. E Deus me fez lembrar daquela sensação de que eu não conseguia dormir porque a minha carne tremia o tempo inteiro, né? Que eu estava cheia ali da presença de Deus. Imagina você num congresso de louvor e adoração por 4 dias ali, das 8 horas da manhã às 10 da noite, se alimentando da palavra de Deus, ouvindo da palavra de Deus, buscando a presença de Deus. E foi uma bênção, foi tremendo. Ainda existe alguns irmãos que congregam conosco, que participou também, que já foi, que esteve presente, uma bênção. E durante esses 3 anos consecutivos, no último ano, aconteceu um episódio no último dia deste congresso, que foi uma bênção também, que não foi assim uma experiência muito espiritual que eu tive naquele último dia, o que eu presenciei. E foi o último, também não fiz nunca mais. Ia acontecer naquele congresso a gravação de um CD. E a gente estava reunido ali num ginásio, onde cabia muita gente, aquele ginásio, eu não tenho ideia de quantas pessoas cabiam ali. Os irmãos, só imaginar, era uma multidão. E todos eles congressistas, pagantes, né, daquele evento. E nessa gravação de CD, não sei se por parte dos organizadores ou o que aconteceu ali, que chegou mais um mundaréu de gente para aquele dia. Resultado, não coube dentro daquele espaço. Muitas pessoas tiveram que ficar para fora. E, irmãos, o que eu presenciei naquele dia, no intervalo, antes da gravação do CD, me impactou negativamente, depois de tanto receber do Senhor, mas também foi um ensinamento de Deus para a minha vida. Eu pude presenciar uma multidão gritando, chorando, se descabelando, quebrando os portões, reivindicando o direito de orar, de entrar, olhar e ver os seus ídolos da música gospel. E eles choravam desesperadamente, algumas pessoas desmaiavam, porque não conseguiam entrar. E aí toda aquela gente chorando, gritando, e foi algo tão horrível, que até quebrou um pouco daquele clima que aquele grupo estava ali para gravar um CD. Tanto foi que a gente, no dia seguinte, orou, jejuou, houve um grande quebrantamento naquele lugar, houve arrependimento, fomos chamados ali a nos arrepender. E nessa ocasião, foi que Deus me deu essa palavra, essa reflexão que hoje eu vou compartilhar com os irmãos,
que fala a respeito de corações que clamam por mais de Deus. E este texto que eu acabei de ler com os irmãos, ele fala a respeito de uma mulher que vive essa experiência, essa situação. Maria, depois da morte de Jesus, ela vai ali, Jesus é sepultado, os irmãos já conhecem, não vou entrar muito nesse, mas só para fazer um pano de fundo, para falar do contexto, Jesus morreu, foi sepultado, foi colocado ali dentro daquele túmulo, né? E o texto fala que quando amanheceu, já bem cedo, Maria vai ali para ungir os pés de Jesus. E aquilo, queridos, que Maria fez, tem alguns ensinamentos que eu quero hoje, dentro desse texto, refletir e compartilhar com os irmãos, a respeito desse coração que nós precisamos tanto neste tempo tão difícil que estamos vivendo. Nós, como igreja, necessitamos buscar ardentemente um coração assim, um coração que clama por mais de Deus. Eu me recuso, Janete, é uma posição minha, pessoal, eu me recuso de aceitar que ser cristão é somente frequentar uma igreja, 1, 2, 3 domingos, 3 vezes na semana, não importa se tem 10 cultos, vou frequentar os 10 e vou participar de tudo. Isso não é somente ser cristão, não é só isso que Deus espera de nós. Deus espera de mim e de você uma experiência íntima e pessoal com Ele. E vamos ver isso na vida de Maria. Eu vou falar a respeito de 3 lições que eu tiro aqui da vida de Maria. Maria Madalena, né? Uma mulher na qual Jesus havia expelido 7 demônios. Ou seja, uma pessoa que tinha um passado meio negro. Pecadora, assim como eu. Um passado difícil, uma vida difícil, mas que teve a sua vida transformada, teve o seu encontro com Deus, e Jesus havia expulsado dela 7 demônios. Uma mulher pecadora, uma mulher que entrou na casa de Simão e lavou os pés de Jesus, chorou aos pés de Jesus, enxugou os pés de Jesus com seus cabelos, e agora uma mulher que chora, uma mulher que clama, uma mulher que não sai da presença ali, da porta daquele túmulo, enquanto ela não vê o seu Senhor. Enquanto ela não vê novamente o seu Senhor. Primeira lição, queridos, que eu quero tirar aqui, falar a respeito dos irmãos, com os irmãos a respeito de Maria, aliás. O amor dessa mulher por Cristo. O amor, o coração desta mulher, como ele clama por Jesus, por mais de Deus, como nós acabamos de cantar na canção. Por mais de Deus. Maria, ela estava tão profundamente, amava tão profundamente Jesus, que foi ao túmulo antes de qualquer pessoa. O primeiro versículo aí, era madrugada. Era madrugada, era cedo. Então, antes de qualquer pessoa, eu acho que ela não via a hora de chegar o amanhecer, tá logo cedo, para ela poder sair e ir naquele lugar. Tamanho amor. E ela foi àquele túmulo antes de qualquer pessoa. Qual o propósito disso que Maria tinha? Primeiro, que a palavra que nós acabamos de ler diz que eles não tinham ainda, não havia uma compreensão da ressurreição. Embora Jesus, por várias vezes, tivesse falado com seus discípulos, com seus seguidores, e Maria era uma seguidora de Cristo, que seria necessário que ele morresse, que ele ressuscitaria, os discípulos ainda não tinham experimentado e visto com seus olhos a experiência da ressurreição. E Maria também não. Então, qual o propósito? Para ela sair de madrugada e ir lá procurar o Senhor. Ela estava à procura, na verdade, ainda que fosse do cadáver do seu Senhor. Para quê? Para ungir, para novamente adorar, para novamente derramar sobre ele o seu bálsamo, para novamente derramar o seu perfume, para novamente oferecer a ele a sua adoração, o clamor, a dor do seu coração por não ter mais a presença do seu Senhor.
É interessante alguns fatos, a gente pode observar que, por exemplo, não era permitido a mulher que não fosse a mãe do morto fazer isso. Não era permitido, era contra a tradição. Maria nem poderia estar ali, mas ela não se importa com nada disso. Tudo o que ela quer é ver o seu Senhor. Tudo que aquela mulher clama é: aonde está o meu Senhor? Aonde colocar o meu Senhor? Você já teve, queridos, essa sensação nos dias de hoje de olhar para o cristianismo que nós vivemos, para o tempo que a gente está vivendo e falar: onde está Deus? Aonde está o meu Senhor? Aonde está o meu Senhor? E Maria tem esse clamor dentro do coração dela: aonde está o meu Senhor? Queridos, nós precisamos, como igreja de Cristo, buscar esse primeiro amor. Nós precisamos, como igreja de Cristo, inflamar o nosso coração de amor pela presença do nosso Senhor, do nosso Mestre. Nós necessitamos nos encher da graça, da misericórdia e amar o Senhor de uma forma tão profunda, que nada vai nos importar, nem a tradição dos homens, nem o politicamente correto que se prega hoje aí, que de correto não tem nada, mas que nós vamos nos derramar da presença do Senhor e buscar o Senhor. Hoje, nós nos sentimos assim, estava comentando com os irmãos acerca daquela sensação, né? Eu não sei se talvez o Silvio tenha participado, não sei, alguns anos atrás, quando a gente buscava o Senhor, subir os montes, né? Não é que tem que subir os montes, não é que tem que subir. A Mariane lembra, Mariane, né? Das nossas vigílias no monte, Mar. Esses dias, Mar, eu me senti assim, eu perdi o sono. Eu perdi o sono falando: onde está o meu Senhor? O desejo de ter novamente aquela presença de Deus, o desejo de me encher novamente com chuva, a gente descia aquele barro escorregando ali, e eu voltava para minha casa, dormia extasiada, eu não conseguia nem dormir, eu ficava extasiada da presença de Deus. E hoje, queridos, aonde está Deus na nossa vida? Eu não falo assim no sentido da obra que ele faz, porque as mãos dele estão sobre mim, as suas bênçãos, mas é a sua face, e a sua presença, e o seu rosto, e o amor a Deus, o amor verdadeiro, o amor genuíno, aquele amor que faz com que o nosso coração clame e chore pela presença de Deus. E chore pela presença de Deus, pela busca, pelo anseio de encontrá-lo, de vê-lo, de sentir novamente o toque do seu Espírito sobre a nossa vida. Hoje temos tanta informação, temos tanta teologia, temos tanta pregação, temos tantas coisas, tanta informação na nossa cabeça, mas tudo tão vazio da presença de Deus. Tudo tão longe desse amor profundo que Maria sentia pelo seu Senhor. Tão longe, tão longe. Então, Maria tinha esse amor, queridos, por Jesus. E por causa deste amor, ela se desespera: onde está o meu Senhor? Como eu comentei com os irmãos no início dessa mensagem, que eu falei daquela experiência que eu tive, como foi triste para mim ver aquelas pessoas chorando, querendo ver seus ídolos, querendo participar daquele momento, querendo ver homens, querendo ver músicos, querendo ver pastores, querendo ver bispos, tem gente querendo ver anjo. Eu quero ver Jesus, eu quero ver Cristo, eu quero sentir esse amor do Senhor na minha vida, eu quero voltar a esse primeiro amor. E é interessante que o livro de Apocalipse, a carta 7 semanas, que nós já estudamos em todas as visões teológicas, já pela prisma do arminianismo, pela prisma do predestianismo, nós já estudamos todas as visões teológicas que existem, os segmentos. Só falta nós buscarmos este amor, só falta nós buscarmos este primeiro amor, só falta nós obedecermos a palavra que diz: olha onde você caiu, se arrependa-se e volte ao seu primeiro amor. É esse amor, queridos, que eu quero hoje trazer essa reflexão para você,
Que o Senhor possa fazer você perder o sono. Que o Senhor possa tirar o teu sono para você buscar essa presença, esse toque do Espírito Santo e sentir a face do Senhor e buscar mais e que o teu coração clame de tal maneira que você não vai precisar fazer nada para que Deus use a tua vida. Os homens podem criar estratégias, estratagemas, os homens podem arrebanhar multidões, a gente pode fazer qualquer coisa que a gente quer e tá totalmente vazio de Deus. Totalmente vazio de Deus e não ter nada. A espiritualidade demonstrada fora para as pessoas pode ser uma coisa, mas eu posso estar vivendo uma farsa da espiritualidade. Porque a espiritualidade verdadeira, querida, ela faz com que o nosso coração clame por mais de Deus. Não é possível que não tenha mais de Deus. Eu não acredito que não tem mais de Deus para essa geração. Eu não acredito que ainda de fato, apesar que a Bíblia fala que o amor se esfriará de quase, olha só, quase todos. Eu não estou nesse quase. Eu não quero estar nesse quase. Que você não esteja nesse quase. Não fala que se esfriará de todos, mas de quase todos. Ainda há um remanescente. Precisa existir este remanescente, esse coração remanescente que clama por mais de Deus, que clama por mais da presença do Senhor, que não aceite representantes, mas que busque pela presença do Senhor. Então, Maria nos dá uma demonstração de amor. Ela sai na frente. O que é ser um líder se não sair na frente? O que é liderar se não ser exemplo? O que é não liderar? Buscar ter para poder dar. Então, ela sai na frente, ela busca, ela demonstra o desespero dela pela presença do Senhor. Esse é o primeiro ponto que eu quero aqui ressaltar deste texto maravilhoso sobre a ressurreição, mas muito pouco tratado a respeito do amor profundo. A gente conhece muito dela ungindo os pés de Cristo, mas até quando para ela parecia que ele estava morto, ela busca, ainda que seja o cadáver dele, porque ela não tinha entendimento, para poder ungir, adorar mais uma vez. Isso com muito choro, com muito choro. Enquanto os discípulos foram lá, Pedro e o discípulo que Jesus amava, provavelmente João, foram lá, constataram, viu o lenço, viu o paninho da cabeça de Jesus que estava dobradinho ali, eles voltam para casa. Maria fica ali chorando. Maria se abaixa e fica ali chorando. Aonde está o meu Senhor? Onde puseram? Me diz, aonde vocês colocaram? E ela vê o anjo, ela não quer saber de anjo, não. Quer saber de anjo? Fala agora, seu anjo, onde está o meu Senhor? Eu não quero a tua presença, eu quero a presença do meu Senhor. Eu quero a presença do meu Senhor. Então, que tremendo ensinamentos, querido, Maria nos dá, Maria Madalena, neste texto, a respeito do amor verdadeiro por Deus, a respeito do coração inflamado por mais de Deus, pela presença do Senhor. Segundo ponto aqui, o sentimento e a dor de Maria pela perda, por ter perdido a presença do Senhor na sua vida. Não na sua vida, mas a presença física, porque nós estamos falando aqui de um momento em que ele ainda não ressuscitou, e os seus seguidores ainda não tinham esse entendimento. O versículo 11 e 13, né, fala sobre isso, do 11 ao 13. Vai falar, Maria, entretanto, olha só, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, baixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos ali vestidos de branco, sentados sobre o corpo, um posto na cabeceira e outro aos pés. Então, eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Mulher, por que choras? Ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei aonde puseram. Então, havia no coração de Maria essa dor, essa perda, né? Por Jesus não estar mais ali, porque ela não compreendia. Um pouco mais da sua presença ela queria, um pouco mais da sua companhia. E esse choro, né, de coisas, às vezes a gente chora por coisas do mundo, chora porque está frustrado, chora porque algo não deu certo, chora porque as coisas não foram bem. A gente chora por tantos motivos. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Há quanto tempo você não derrama uma lágrima
por amor ao Senhor, pela presença do Senhor. Quando você lê um texto da Bíblia, quanto tempo você não chora lendo a palavra de Deus? Há quanto tempo você não chora ouvindo um louvor, uma adoração? A gente chora por tantas coisas, querido, mas nós precisamos rasgar o nosso coração na presença do Senhor e buscá-lo e expor diante dele a nossa vida e clamá-lo com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo entendimento, de todo o coração. Então a gente chora por tantas coisas deste mundo. Maria não, Maria chorava porque ela queria mais de Deus. Ela não se conformava que o seu Senhor não estava mais ali com a sua presença física. Ela queria mais do Senhor. E ela chorava ali, buscava. Nada se compara, queridos, à presença gloriosa do Senhor Jesus. Porque nada se compara. É muito bom, estar aqui com vocês, ainda que de forma assim remota, ainda que a gente esteja aqui pelo Zoom conversando, é muito bom a gente ter essa comunhão, estar junto. Amo a Igreja de Cristo, amo estar na Igreja de Cristo, amo as mensagens, as pregações do meu pastor, mas nada se compara à voz do meu Senhor, à voz do meu Mestre. Nada substitui. E às vezes, querido, eu não sei se você tem essa sensação, se você começar a ler a Bíblia e você, não que exista separações, ou que a gente está falando que uma parte é boa, eu estou dizendo uma parte é boa, ou outra não, a palavra de Deus ela é inspirada, totalmente inspirada, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus para a nossa vida, mas ouvir a voz do nosso Senhor, quando você ouve a voz do Senhor, quando você lê lá, lendo mesmo, estou falando da leitura, né? Da escrita, você lê as mensagens de Jesus, não se compara, né? É muito bom ouvir o que o apóstolo Paulo diz, é muito bom ouvir o que Pedro diz, é muito bom ouvir o que Timóteo diz, mas quando nós ouvimos a voz de Jesus, quando nós ouvimos a voz de Jesus, quando nós lemos os ensinamentos do Senhor para nós, aquilo queima no nosso coração. Ou pelo menos deveria de queimar, porque nada se compara com a presença do Senhor Jesus Cristo. E Maria sabia disso. Ela sabia disso. O seu coração pertencia ao Senhor. Então ela não se importou, sabe? Ela não se importou com nada, nem com os discípulos que estavam ali. Ela não se importou com nada, ela chorava e ela não aceitava nada mais, nada menos do que a presença do seu Senhor. Então, era indiscutível, ela não queria saber de mais nada, a não ser da presença do seu Senhor. E às vezes, querido, nós precisamos também deste momento. É muito bom ouvir mensagens, é muito bom ouvir palavra, mas se eu pudesse, né, e falar, olha, é a última vez que você vai falar uma mensagem, é o último conselho que você pode dar, né, para a Igreja de Cristo, para um irmão ou para alguém, você daqui para frente você não vai falar mais nada, o que você falaria? Eu falaria isso. Inflame o teu coração pela busca, pela presença, pelo amor de Deus, pelo amor ao Senhor. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Corre um vídeo na internet, vocês já devem ter visto. É um vídeo que fala a respeito da reação de alguns detentos quando recebe a sentença nos Estados Unidos pelo seu crime. São alguns criminosos. Então, os Estados Unidos, eles têm ali prisão perpétua, eles têm ali pena de morte, e é interessante esse vídeo, porque ele relata muito daquilo que Deus nos livrou, o motivo da nossa alegria. O motivo de nós dizermos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele vídeo, ele mostra a reação de alguns criminosos. Alguns recebem 30 anos, a pessoa desmaia, a pessoa chora, a pessoa rola, por saber que vai passar 30 anos tolhido, né, impedido, preso. Alguns recebem sentença de morte, aí você vê todo tipo de reação. Você vê choro, você vê desmaio, você vê surto, você vê de tudo. Você vê alguns que até vai para cima do juiz, querendo agredir, né?
por saber que vão ficar presos, ou que vão ter pena de morte, ou que vai pegar prisão perpétua, nunca mais vai sair da cadeia. Agora, você imagina, queridos, do que Jesus nos livrou, do que o Senhor nos livrou. Imagina ouvir de Deus a sentença da condenação eterna. Porque um preso, um prisioneiro, se ele tiver um bom comportamento, se ele tiver um advogado, ele pode atenuar essa pena, ele pode sair em pouco tempo, ainda se restar a vida, ele sai e continua. Agora, a vida eterna, querido, na presença de Deus, foi isso que ele nos deu. Foi isso que Jesus fez por nós. Nos trouxe essa vida. E como não chorar, como não nos derramar, como não querer conhecer mais da essência deste Deus que fez isso por nós, que nos trouxe tamanha redenção, né? Maria tinha esse entendimento. Então, por isso ela clamava e buscava. E terceiro ponto aqui, né? Que é maravilhoso. E aí a gente entra no tema da ressurreição, que é a resposta ao clamor. Quando Maria, depois de muito quebrantamento, depois de chorar, depois de ver o anjo, depois de ver ali os pastores, depois de ver ali um jardineiro, que ela que era Jesus, que ela achava que era um jardineiro, a resposta ao clamor sedento, a resposta de Deus ao coração daquele que clama por mais da presença dele. É o versículo 16. Quando aparece ali um jardineiro e Maria acha que é Jesus, mas ela não reconhece. Por que Maria não reconhece? Não sei. Provavelmente porque os seus olhos estavam marejados de lágrima e ela não conseguiu ver. Ou quem sabe porque a última visão que ela teve do seu Senhor foi ele machucado, ferido, ensanguentado naquela cruz. E também porque seu corpo fora glorificado. Seu corpo foi glorificado, é o corpo que nós também receberemos, porque também seremos ressuscitados com Cristo. Então, ela não o reconhece, né? Até que ele fala com ela, até que ela ouve a voz do Senhor. Vocês prestaram atenção que antes, ela não, o jardineiro não fala o nome dela, o anjo não pronuncia o nome dela. Fala, mulher, por que choras? O anjo. Os pastores falam, mulher, por que choras? E aquele, quando ela pensa que é o jardineiro, fala, mulher, por que choras? Mas quando fala, Maria, Maria, os olhos dela se abrem e ela consegue ver o seu Senhor. A primeira mulher que viu Jesus, a primeira pessoa, não vou nem usar o gênero aqui, né? Mas a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado, que viu o Senhor ressuscitado, que encontrou o seu Senhor. Maria, quando ele fala Maria, ela compreende que é Jesus, ela entende que é o Senhor, e aí ela se joga, né? Ela quer tocá-lo, ela quer novamente beijar seus pés, chorar, enxugar seus cabelos, ela quer abraçar, ela quer adorar, ele fala, não me toca, porque eu ainda não subi. Eu vou para o Pai, vou para o meu Pai, não me toque ainda, Maria. Né? E ela é ali consolada. Essa mulher recebeu ou não recebeu mais de Deus do que os demais discípulos? Recebeu. Deus, querido, tem muito mais para nos dar. Deus quer se revelar, o Senhor quer se revelar a você, a mim. Ele quer levar você a um nível de intimidade, de comunhão com Ele, para suportar os dias de aflições, de dificuldades que estamos vivendo. Para suportarmos as aflições que ainda virão sobre este mundo e que eu e você não sabemos se vamos participar ou não, pertence a Deus. Mas não podemos negar que a Igreja de Cristo, que eu e você, que somos a Igreja de Cristo, temos essa responsabilidade de mostrar Jesus para este mundo como? Com mais teologia? Com mais ensinamento? Não, com o nosso coração, com a nossa vida, com o amor, com o exalar do bom perfume de Cristo, que exalamos quando estamos cheios da presença de Deus, quando estamos cheios da graça, da misericórdia, quando o nosso coração é inflamado de amor pela presença do Senhor.
E olha só, João 10, 27, o próprio Senhor Jesus diz assim, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. O que aconteceu com Maria? Ela ouviu a voz do Senhor, ela reconheceu. Então, nós precisamos buscar mais de Deus, querido. Eu quero fazer uma diferença aqui. Quando eu estou falando mais de Deus, o mais de Deus não é o mais nosso, tá? O mais que de Deus não é o mais nosso. O que o Senhor espera é que nós o busquemos de todo o coração, que nós nos entreguemos mesmo ao Senhor de todo o coração, de toda a nossa alma, que desejemos, né? Desejamos ardentemente conhecê-lo mais, ter experiência com ele. Tá? E o melhor de Deus para nós já veio, que é Jesus. Então, não estou falando que o melhor de Deus está para vir, eu estou falando mais do amor de Deus, mais a presença de Deus, mais da misericórdia de Deus, mais da comunhão com Deus, mais do encher do Espírito Santo, do Senhor. E isso é uma responsabilidade minha e é uma responsabilidade sua, de nos enchermos cada dia mais da presença desse Senhor. Então, o melhor de Deus nós já recebemos, que é Jesus Cristo, que é a salvação, que é não ouvirmos a sentença de condenação eterna como a semelhança daqueles condenados lá, detentos, que ouviram e se desesperaram. Mas nós ouviremos do Senhor. Né? Entra no gozo do seu Senhor, bom está, servo bom e fiel, entra. Mas, querido, nós precisamos buscar mais do Senhor como igreja de Cristo. Nós precisamos nos encher, nós precisamos deixar de lado o cansaço, toda essa pressão que esse tempo presente coloca sobre a nossa vida. Né? E como você pode buscar mais do Senhor? Na sua casa, no seu quarto, se derramando diante dele, buscando, né, voltar ao primeiro amor e se encher, e a exemplo de Maria, não desistir, não se contentar com presença de anjo, não se contentar com presença de pastor, não se contentar com presença de jardineiro, não se contentar com a presença de ninguém, mas com a presença do Senhor. Isso quer dizer para nós que é uma responsabilidade minha e sua, de ter essa comunhão, essa intimidade, e não perder isso por nada deste mundo, não deixar que ninguém tire e tome de você a unção do Espírito Santo, a unção que Deus já derramou sobre a tua vida, porque é Ele quem nos impulsiona, é Ele quem nos faz buscar mais de Deus, é Ele que nos faz sentir desejo. Se Ele não dobrar meus joelhos e não abrir a minha boca, o Espírito Santo de Deus, nem isso eu faço, porque nós dependemos, e para isso nós temos esse poder à nossa disposição. Então, se eu posso, né? Será que eu posso experimentar mais da presença de Deus, a presença de Deus forte na minha vida? Será que eu posso buscar? Será que Deus tem mais experiências? Será que Deus tem... Eu não estou falando de coisas, querido, de manifestações, não estou falando disso. Eu estou falando de uma transformação realmente interior, de um derramar verdadeiro de Deus, de viver, de experimentar da sua graça. Eu não vou abrir para ler, mas os irmãos conhecem, posso deixar aí como lição de casa, né? Não dá tempo de discorrer todo esse texto, mas olha, Êxodo 33, eu quero usar como exemplo. Um outro personagem que o seu coração também clamava por mais de Deus. E esse personagem, então, ele tem mais coisas até que eu poderia falar, mas o tempo não cabe. Mas eu quero falar a respeito de Moisés. Êxodo 33. O que acontece em Êxodo 33? A gente precisa falar do contexto. O povo pecou, Moisés subiu ao monte, o povo ficou lá embaixo, ele passou 40 dias lá em cima, o povo fez um bezerro de ouro, houve uma apostasia, houve um distanciamento, inclusive do sacerdote, porque Araão estava lá e foi omisso, não fez nada, e houve ali uma apostasia, e o povo faz um bezerro de ouro. Quando Moisés desce com as tábuas de ouro, ele quebra, as tábuas da lei, ele quebra, né? E Deus coloca ali a sua sentença para aquele povo, né? Moisés intercede por aquele povo e Deus não destrói
Deus manda matar somente aqueles que adoraram ali o bezerro de ouro. Mas os outros, Deus não destrói. Mas Deus fala uma coisa para Moisés, que Moisés fica indignado, Moisés não aceita. Deus fala o seguinte, por causa do pecado do povo, que tudo bem que eles iam continuar marchando pelo deserto, que eles iam seguir para Canaã, porém, a presença do Senhor não iria mais com eles. Não iria mais com eles, mas Deus mandaria um representante. Olha só, leia Êxodo 33. Mas que Deus mandaria um representante. Que representante é esse? Um anjo. Por causa do pecado, Deus fala, para que eu não consuma o resto do povo que sobrou, eu não vou junto. Mas eu vou mandar um representante. Eu vou mandar um anjo ir à frente de vocês. Moisés falou, não, Senhor. Não me faça subir desse lugar se a tua presença não for comigo. Não me faça sair daqui, marchar com esse povo pelo deserto, com um representante. Nós precisamos da presença do Senhor. E Moisés ali, eu vou falar assim, que Moisés convoca uma vigília, porque ele arma a tenda da congregação. Isso era um hábito de Moisés. Moisés passava as noites na presença do Senhor, ele arma a tenda da congregação, ele vai lá orar, falar com Deus, para que Deus envie a presença dele, não um anjo, né? E o povo fica ali na porta da tenda, se arrependam, né? Em arrependimento a Deus, para que a presença de Deus voltasse. E aí o Senhor, ele começa ali um diálogo com o Senhor, e o Senhor fala, tá bom, Moisés, a minha presença irá contigo, então. E aí ele falou, pois é, Senhor, porque se a tua presença não for comigo, não me faça subir deste lugar, porque o que adianta eu marchar por esse deserto sem a tua presença? Não é o fato da presença do Senhor estar no meio do seu povo que faz com que as nações reconheçam que somos o teu povo? O que faz com que reconheça que sou povo de Deus? É a presença de Deus. É esse inflamar do coração. É o coração que clama. O que faz com que as pessoas reconheçam que você faz parte do povo de Deus? É a presença deste Deus maravilhoso. E aí, Deus fala, tá bom, Moisés, a minha presença irá contigo, então. E aí, Moisés, com essa resposta do Senhor, ele se encoraja a pedir um pouquinho mais. Olha, será que Deus não tem mais para nos dar? Jesus diz, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Ele é o Deus encarnado, é a presença, é a glória de Deus encarnada na carne. Jesus hoje está conosco, habita em nós. Você imagina se Moisés imaginava que um dia a igreja, nós, os salvos em Cristo, seria a habitação da glória de Deus. A habitação da glória de Deus. Então Moisés se sente encorajado, e ele não aceita um anjo, o representante, um anjo, mas ele ousadamente, ele fala, Senhor, então, já que a tua presença vai comigo, agora eu vou pedir um pouquinho mais. Rogo-te que me mostres a tua glória. Rogo-te que me mostres a tua glória. Qual a intenção de Moisés? Será que era conhecer a fisionomia de Deus, saber como ele é? Claro que não. Moisés estava dizendo o seguinte, Senhor, faz-me compreender de forma espiritual a tua essência. Porque o próprio Deus fala para Moisés, Moisés, nenhum homem pode me ver e continuar vivo. Nenhum homem pode me ver e continuar vivo. Mas eu vou atender o teu pedido e eu vou dar mais de mim para você. Eu vou te colocar aqui, na fenda de uma rocha. Eu vou te esconder, para que você não veja. E vou passar a minha bondade, só a minha bondade, diante da tua face. E Moisés vê ali a bondade de Deus, a graça de Deus se manifestando. E ele recebe mais, então, do Senhor. Mais do que Deus já tinha prometido dar, que era a sua presença. Ele recebe a graça, a bênção de ter a visão da bondade de Deus que passa sobre ele. E lá no capítulo 34, você vai ver o cumprimento, que a nuvem volta, porque o que acompanhava aquele povo no deserto era a nuvem da glória de Deus.
A nuvem volta e Moisés agradece. Senhor, obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia. Então, querido, eu te incentivo nessa noite, com essa reflexão, a buscar mais de Deus. Eu quero te dizer, igreja do Senhor, que Deus tem mais para você. Deus tem mais, Deus quer te levar num patamar maior de comunhão, de intimidade, de conhecimento, de revelação dele, da pessoa dele. Ele quer te esconder no seu esconderijo e te mostrar coisas incríveis, e te falar coisas incríveis. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e incríveis que não sabe, está lá em Jeremias 33:3. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Queridos, esse deveria ser um slogan de toda a igreja, está assim na porta, ó, nesse tempo que a gente está vivendo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Logo, logo as portas vão se fechar. As portas vão se fechar. E nós estamos assim acomodados, acostumados com o culto online. Tudo isso é bênção, irmão. Tudo isso é bênção, é graça, é misericórdia, é a gente usando as ferramentas do tempo, da geração que a gente vive. Eu acredito que se Jesus vivesse nesse tempo, ele usaria também essa ferramenta. Né? Como na época ele usava o burrinho para andar, ele caminhava a pé, ele usaria. Porém, queridos, nós não podemos nos conformar com uma igreja virtual. Com uma igreja virtual. Com uma igreja onde eu sento aqui e falo para um ponto. E não consigo ouvir sequer vocês, e eu tenho uma baita de uma dificuldade de pregar quieta, porque eu gosto de falar, de gesticular. E é difícil, e a gente fica ali engessado, tá filmando, tá gravando, meu cabelo. Gente, pelo amor de Deus! É. E buscarmos mais a presença do Senhor. Então, queridos, Jesus é a expressão exata do ser de Deus. O que se pode ver de Deus está na pessoa de Jesus Cristo. Essa promessa, essa bênção, esse pedido de Moisés ecoa no meu coração e deve ecoar no teu coração. E ele se cumpre na igreja, porque o Senhor está conosco. Eis que a gente está tão acostumado a dizer, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mas eu quero mais, Senhor. Já que a tua presença está comigo e eu não tenho dúvida disso, eu quero te conhecer melhor. Eu quero, Senhor, eu quero ser incendiado pelo teu amor, pelo amor ao Senhor. Porque é a única forma, queridos, em que nós, igreja, vamos conseguir transpor as barreiras deste tempo que a gente está vivendo. Pessimismo? Não, é Bíblia. Quem diz isso? A Bíblia. Que os tempos são difíceis. Quando a gente fala, mas a tendência é piorar. Quem diz isso? Eu? Não, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Mas a promessa, a mais. Como naquele cântico que a gente cantou, glória e força estão vindo aos corações quebrantados que clamam por mais de Deus. Aos corações perdidos, aos corações aflitos que clamam por mais de Deus. Por mais de Deus, por mais de Deus, por mais de Deus. Mais de Deus, menos de mim. Mais de Deus, menos deste mundo. Mais de Deus, menos medo, menos insegurança, menos tristeza, menos vida leve, vida abundante. Então, querido, se revista da graça de Jesus Cristo. Talvez você, como eu, pergunte, onde está o meu Senhor? Porque quando eu olho hoje para a minha vida, às vezes, essa pergunta é para mim, eu faço para mim, quando eu olho para mim, falo, onde está Deus? Não no sentido de que ele não está cuidando, mas cadê? Né? O Senhor inflamando o meu coração. Então, talvez você esteja perguntando, onde está o meu Senhor? Eu vou encerrar aqui com alguns versículos, que eu só vou dar o endereço, você lê. Ele está com o contrito e abatido de espírito. Salmo 51, 17. Onde está o meu Senhor? Ele está com os humildes, rejeitados e excluídos. Salmo 27, 10, Mateus 5, 3. Onde está o meu Senhor? Ele está com os pobres, com os órfãos, com as viúvas. Onde está o meu Senhor? Ele está com todos aqueles que o adoram em espírito e em verdade. João 24, 33.
23. Onde está o meu Senhor? Ele está com todos aqueles que o buscam de todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Jeremias 29, 13 e 14. Então, querido, Tá mudo, Janete? até onde vocês ouviram? Depois que você falou os versículos, aí você falou mais alguma coisa e ficou mudo. Tá. Eu acho que eu encerrei com Jeremias. Jeremias 29. Isso, 29, 13 e 14. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Amém? Desafio você, meu querido irmão, minha querida irmã, a buscar mais o Senhor na sua vida. A buscar mais do Senhor. O mundo precisa. O mundo precisa ver na Igreja de Cristo esse amor que nós tanto pregamos. O mundo precisa ver que o Espírito Santo ainda está aqui, que ele ainda domina este mundo. O mundo precisa ver que o Senhor, ele ainda é soberano. E ele vai ver isso na minha vida, na sua vida, na medida e na proporção que eu amo e que eu busco a Deus. Não é pelo tanto que a gente fala, é que você possa realmente deixar o teu coração se inflamar por amor pela presença de Deus. Amém? Que Deus nos ajude, né? Nos ajude e nos dê a fome, a sede necessária. E fale, minha oração é para que Deus realmente leve cada um de nós, cada um de vocês, a vivenciar neste tempo difícil grandes experiências com Deus. No seu quarto, na sua casa, que é o lugar aonde nós agora mais temos que nos aproximar do Senhor. Amém? E você já pensou? Se Deus me visita hoje, se Deus visita a Luciana hoje, nessa madrugada, poderosamente, a Leila, a Janaína, a Sandra, a Mariane, visita o Silvio, visita o Heber, visita a Romilda, visita a Janete, a Normanda, a Edinalva, poderosamente essa noite. Se eu tenho essa visão da glória de Deus, como vai ser o culto no domingo? Ô, Glória! Para reflexão. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aleluia. Graças eu te dou, Senhor. Tu és maravilhoso, tu és triplamente santo, Senhor. Bendito seja teu nome, Pai. Neste momento nós queremos entregar, Senhor, os nossos corações, as nossas vidas no teu altar, Senhor. Sem reservas, Pai. Ó Deus querido, que o teu Espírito Santo, Pai, venha, Senhor, incendiar o nosso coração, o meu coração, o coração dos meus irmãos, o coração da tua igreja, Pai. Senhor, fala conosco, Pai. Leva-nos, Senhor, pela tua mão, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós queremos mais do Senhor. Mais da tua graça, Senhor. Mais da tua misericórdia. Queremos mais do teu amor, Senhor. Queremos ser instrumentos nas mãos do Senhor, Pai. Há tantas pessoas aflitas, há tantas pessoas perdidas, há tantas pessoas necessitadas, ó Deus, de um toque da tua mão, Senhor, de uma palavra. E quantas vezes, Senhor, estamos vazios, estamos, Senhor, frios, estamos, Senhor, como vivendo ligar no automático, Pai, estamos, Senhor, Pai querido, tão vazio, Senhor Deus. Pai, tem misericórdia das nossas vidas, tem misericórdia da tua igreja. E nós te pedimos, Senhor, com ousadia, Senhor, no nome de Jesus, entramos na tua presença com fé, com ousadia, e te pedimos, Senhor, mostre-nos a tua glória, Pai. Mostra-nos a tua bondade, Senhor, a tua misericórdia, Pai. E não nos faça, Senhor, subir deste mundo sem a tua presença,
porque nós não queremos subir para ser julgado como ímpio, mas nós queremos subir para reinar contigo em glória, para estar contigo para todo sempre, Senhor, para ser um instrumento nas tuas mãos, nesta geração gélida, nesta geração, Senhor, seca, fria, sequíssima. Tem misericórdia, Pai. Toca os nossos corações, Senhor. Aceita as nossas vidas na tua presença, Pai. E eu te rogo, Senhor Deus, eu te rogo, Espírito Santo de Deus, eu te rogo, Senhor Jesus, toca na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, e toca na minha vida, Pai. E nos faz, Senhor, enxergar, nos faz ver, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que possamos ver e ouvir a tua voz, Senhor, no meio de tantas vozes que há neste mundo, Pai. Que possamos reconhecer a voz do nosso pastor, do nosso Senhor, que possamos, Senhor, Pai querido, desejar, Senhor, estar na tua presença, Pai, ter comunhão contigo, Senhor. Ó Pai, desfrutar desta bênção, desta graça que é, Senhor, a comunhão contigo por meio do teu Espírito, a comunhão com Jesus, teu Filho, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Pai. Oh, Deus, muito obrigado por esta noite. Obrigado, Senhor, por cada irmão. E eu coloco a vida deles no teu altar e a minha vida, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém, amém, Senhor. Amém. Amém.